A história de hoje aconteceu com um homem chamado Antônio, no estado de Minas Gerais. A partir de agora, a história será contada do ponto de vista dele. Meu nome é Antônio e já faz uns bons anos que larguei meu antigo emprego de vigia noturno no cemitério municipal. Era lá no sul de Minas, num lugar que já foi mais animado, com gente nas ruas e criançada correndo debaixo das mangueiras. Mas na década de 1980, quando isso aconteceu, a cidade já estava ficando para trás. Os jovens davam no pé assim que podiam, e o que sobrava eram os mais velhos, cuidando do que restava, como eu fazia com o cemitério. A cidadezinha era como tantas outras espalhadas pelo sul de Minas. Um amontoado de casas simples, muitas delas com paredes de adobe, telhados avermelhados, cercadas por montanhas cobertas de verde. Havia uma praça no centro, com a igreja matriz de fachada descascada e um coreto que já não via música há anos. As ruas de paralelepípedos estavam quase sempre desertas, exceto por alguns senhores sentados nas portas das casas e crianças correndo de pés descalços. O cemitério, localizado no alto de uma colina na borda da cidade, era um lugar solene e misterioso. Os túmulos mais antigos tinham cruzes de ferro trabalhado, desgastadas pela ferrugem, e estátuas de anjos com asas quebradas, testemunhas silenciosas do abandono. O lugar era antigo, mais velho que a cidade em si. Minha função era simples: patrulhar à noite, impedir roubo de túmulos e garantir que os mortos descansassem em paz. Não era um trabalho difícil, mas era solitário. Só tinha eu e o barulho dos grilos. Eu costumava levar uma garrafa de café para me esquentar e me manter acordado durante a noite. Deixava ela em cima de uma mesa, perto do quartinho onde guardava minhas coisas. Caminhava pelos corredores estreitos, via as luzes fracas dos postes antigos e às vezes avistava um carro passando ao longe. Era monótono, até que um dia comecei a notar algo mais estranho. A garrafa de café nunca estava do jeito que eu tinha deixado, e o mais curioso, parecia que sempre tinha menos café. No início, achei que era coisa da minha cabeça. Talvez eu tivesse bebido mais do que me lembrava. Mas noite após noite, o fenômeno se repetia e aquilo começou a me irritar. Passei a levar a garrafa comigo enquanto fazia a ronda, mas curiosamente, nessas noites o café não fazia efeito. Quanto mais eu bebia, mais sono eu sentia. Comentei o caso com a minha irmã, Marília, uma mulher esperta e prática, e ela sugeriu que eu levasse 2 garrafas, uma para deixar na mesa e outra para mim. Assim fiz, e notei algo esquisito. Não importava o quanto eu bebesse da garrafa que carregava, me sentia mais alerta e disposto
quando sabia que tinha deixado uma garrafa na mesa. E como esperado, sempre que voltava ao quartinho, a garrafa da mesa estava quase vazia. Foi aí que decidi pegar o bebedor de café no flagra. Planejei tudo com cuidado. Numa noite, fingi sair para uma direção e dei a volta, me escondendo atrás de um mausoléu grande de mármore branco já gasto pelo tempo. Esperei em silêncio, observando. Por volta das 3 da manhã, algo apareceu. No começo achei que fosse uma pessoa, mas não tinha certeza. Era uma figura toda preta, como uma sombra mais densa, sem rosto nem forma definida. Ela flutuava, quase deslizando pelos túmulos. Se aproximou da mesa e suas mãos, ou o que quer que fossem, se enrolaram na garrafa de café. Não sei explicar, mas parecia que aquilo estava absorvendo o café, não bebendo de verdade. Fiquei paralisado, os olhos grudados na cena, mas não conseguia me mexer. Quando aquilo terminou, se virou e começou a se afastar. Segui com o olhar até onde a luz do poste alcançava, mas assim que entrou numa área escura, desapareceu. No dia seguinte, contei tudo a Marília. Ela me olhou séria e disse: "Não mexa com isso, Antônio. Deixa esse trem quieto." Mas eu não consegui. Era mais forte do que eu. Eu tinha que saber o que era aquilo. Passei as noites seguintes me preparando. Substituí todas as lâmpadas queimadas do cemitério, um trabalho danado já que os postes eram altos e velhos. Mapeei os pontos cegos e tracei um plano. Quando tudo estava pronto, voltei ao meu esconderijo e deixei a garrafa de café na mesa. Mais uma vez, por volta das 3 da manhã, a figura apareceu. Fez tudo como já tinha feito antes. E quando foi embora, eu a segui. Caminhei pelas trilhas sinuosas, tentando fazer o mínimo de barulho. Mas aquilo parecia perceber a minha presença. Quanto mais eu apertava o passo, mais rápido aquilo se movia, até que, de repente, parou e se virou. Senti o sangue gelar. Não tinha rosto, mas parecia me encarar. De onde eu estava, dava para ver como era enorme, mais alto do que qualquer pessoa que eu já vi. Soltou um grunhido baixo e gutural, e antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, desapareceu no ar, bem em frente a um túmulo. Tremendo, me aproximei do túmulo para ver o que tinha escrito. Era o nome de um senhor que eu não conhecia, falecido há muito tempo, em 1912. Guardei o nome na cabeça e no dia seguinte cheguei mais cedo e fui na administração do cemitério. Consegui algumas informações básicas sobre o homem. Ele era de uma família rica, conhecida na cidade, médicos, políticos, mas perguntando aqui e ali, descobri que o falecido tinha fama de ser mesquinho
e apegado aos bens materiais. Uma tia minha, já bem velhinha, me contou que diziam que ele tinha um pacto com uma entidade. Uns falavam que era um protetor, outros algo que ele mantinha em uma garrafa. Mas no fim da vida, ele perdeu tudo e sofreu de algum tipo de tormenta espiritual. Aquilo foi o suficiente para mim. Decidi que não queria saber mais. Parei de levar café para aquela mesa, mudei minhas rotas de patrulha para evitar aquela parte do cemitério e nunca mais procurei por aquela coisa. Não sei se o que vi era o senhor falecido ou se era alguma espécie de espírito que se mantinha com ele mesmo após a sua morte. Pouco tempo depois, pedi demissão e arrumei outro trabalho, longe dali. Engraçado como as coisas têm os seus caminhos. Toda vez que escuto o canal Café com Sobrenatural, não consigo deixar de sorrir com a ironia do nome. Café, para mim, nunca mais foi só uma bebida. Carrego o peso daquela experiência no cemitério, um misto de mistério e reverência pelo que não entendemos. Talvez você veja o sobrenatural como uma janela para o desconhecido, mas no meu caso, foi mais como um espelho, refletindo o que a gente teme, o que a gente guarda e o que às vezes, o que só precisa ficar quieto e esquecido.